Paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, bom dia. Mais um dia, né? E o Senhor nos preparou, mais um dia que o Senhor nos concedeu graça, né? Para estarmos de pé, para levantarmos, para trabalharmos, para trazermos o pão de cada dia. Mais um dia que o Senhor nos concede força para levantarmos, mais um dia que Ele nos diz assim: levante, mais uma oportunidade, faça tudo diferente. Hoje o Senhor está dando mais uma oportunidade para você e para mim. E hoje, meus amados, no estudo anterior a gente aprendeu sobre o amor de Deus. Hoje eu queria falar sobre a justiça de Deus. Sobre um Deus justo, que não há falha. A sua lei não dá brecha para erros. A lei do Senhor, ela não permite injustiça. Então, hoje nós vamos falar de um Deus completamente justo, sem falha. A palavra justiça, ela aparece nas Escrituras pelo menos 558 vezes. Esse livro é inspirado. Esse livro é, como Paulo diz, toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus. Se vê que Deus ama a justiça, né? Porque Ele é completamente justo. Então, para começar, meus amados, eu escrevi aqui uns poucos versículos, né? Porque se fosse escrever todos os versículos da Bíblia que fala da justiça de Deus, nem que eu ficasse aqui um dia ia dar tempo, né? Então eu escrevi alguns para nós meditarmos. Em João, capítulo 2, versículo 29 diz: Se saibais que Ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Olha bem, ele diz: se saibais que Ele é justo, Ele quem? Ó Deus Todo-Poderoso. Ele diz: sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Em Romanos capítulo 6, versículo 18, diz: nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado, por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos no meio de mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Ou seja, o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. E Paulo aqui diz que nós devemos apresentar o nosso corpo a Deus como vivos no meio de mortos. Porventura, meus amados, nós não estamos vivendo uma geração de mortos? É isso que está acontecendo nos dias atuais. Quando a Bíblia fala mortos, a Bíblia fala mortos nos seus delitos e pecado. Porque uma pessoa que está praticando a iniquidade para Deus, ele é morto. Então ele diz, mas que devemos apresentar o nosso corpo como instrumento de justiça. Ou seja, o nosso corpo, o nosso ser, tem que ser justo, porque Deus é justo. Tem que praticar a justiça como um bom marido, como uma boa esposa, como um bom filho, como um bom pai, como uma boa mãe, como um bom funcionário na empresa, fazendo honestidade, sendo honesto em toda a sua maneira de ser.
nos negócios, em tudo que ele praticar, ele tem que ser justo, fazer justiça, porque assim Deus faz. Em 1 João, capítulo 3, versículo 10 diz: Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama a seu irmão, não é de Deus. Olha que coisa tremenda. Deus não tem filho injusto. Ele diz que quem não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Aí está o engano da sociedade, né, hoje, dizendo que todo mundo é filho de Deus, né? Então não é assim não, meus amados. Para ser filho, o filho obedece, né? Em Romanos, capítulo 6, versículo 18 diz: E libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Olha que coisa tremenda. Outrora, quando estava no mundão, nós éramos injustos, porque praticava injustiça. Por quê? Porque não conhecia um Deus que é completamente justo. E quando viemos para Deus, viemos para Cristo, aceitamos Ele, o Espírito Santo nos foi dado. E agora Ele trabalha na nossa mente, no nosso coração. Ele vai induzir nós a praticar a justiça, porque Deus é completamente justo. Ele não dá brecha para injustiça. Em Filipenses, capítulo 3, versículo 9, e seja achado nele, não tendo a minha justiça, de que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. É coisa tremenda, meus irmãos. Deus manifesta a justiça dele na graça, né? Através de Cristo. Isso é tremendo. Romanos capítulo 14, versículo 17 diz: Porque o reino de Deus não é comida ou bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Que tremenda essa palavra, meus irmãos. Porque o reino de Deus não é comida e não é bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Os nascidos de novo entendem essa mensagem, meus irmãos. Quem tem Jesus, ele tem tudo isso. Ele tem sede de justiça. Ele tem paz, porque Jesus, quando ressuscitou, a primeira frase que ele falou para os apóstolos foi: a paz seja convosco, eu vos dou a minha paz. E a alegria, né, no Espírito Santo. Em Efésios capítulo 6, versículo 14, diz assim: Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestido a couraça da justiça. Paulo vai exortar agora a igreja de Éfeso a andar na verdade, a andar na justiça. Porque se nós seguimos a um Deus que é justo, é necessário que nós sejamos justos. Agora o último versículo, meus amados, eu deixei aqui por último, que acredito eu ser um dos versículos aí da Escritura mais importante, e quando nós entendemos ele, nós nos alegramos e sentimos uma alegria tremenda pelo que o Senhor fez, né? Ele diz assim, Romanos
capítulo 5, versículo 1 diz: sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Essa frase, sendo, pois, justificado, tem um sentido de mostrar, ou no grego tem um sentido de mostrar ou considerar como justo, ou inocente, libertar, justificar. Agora, meus amados, o versículo aqui de Romanos 5:1 diz: sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, eu queria levar os irmãos a pensar como que um Deus justo, né, que é completamente justo, nós lemos aí nos versículos anteriores, que não há brecha para injustiça. Como um Deus justo justifica um pecador e continua sendo justo? Eu vou dar um exemplo da terra, um exemplo da lei terrena, para que os irmãos possam entender melhor. Como que um Deus justo, né, justifica um pecador e continua sendo justo? Eu vou dar um exemplo. Imagina que você tem uma família. Imagina que entra um malfeitor lá e ele mata seus filhos ou mata sua esposa. E ele vai preso, né, pela polícia. E no dia do julgamento dele, você está lá. Você está querendo que a justiça seja feita. Você está tendo sede de justiça. Você quer que aquele homem pague, que ele seja condenado. Mas naquele dia o juiz levanta e diz: olha, eu sou um juiz bondoso. Eu sou um juiz misericordioso. Você está livre. Você não vai pagar nem um dia na cadeia. Pode ir embora. O que você falaria deste juiz? Com certeza você ficaria muito magoado e você diria que esse juiz é um corrupto. Que esse juiz não fez justiça, né? Olha, se aquele homem tinha matado toda a sua família, seus filhos, sua esposa, como que aquele juiz absolveu ele, né? Sem ele pagar? Então, como é que Deus justifica? Imagina que esse malfeitor somos todos nós. Como Deus justifica um ser tão perverso como nós sendo culpados, né? Porque nós somos pecadores, nós somos cheios de transgressão. Como Deus justifica um ser como nós e ele continua sendo justo? Porque é preciso, meus amados, que nós entendamos uma coisa: os atributos de Deus. O amor dele não anula a justiça. A justiça não anula a santidade. A santidade não anula a misericórdia. Deus, ele cumpre todos os seus atributos sem violar nenhum. Então a pergunta hoje é: como que um Deus justo justifica um assassino, um estuprador, que somos nós, né? Nós se coloca nessa categoria. Como que ele justifica e continua ele sendo justo? Está bem claro nas Escrituras, meus amados. A justiça de Deus se cumpre em Jesus. Como é que Deus justifica um pecador e continua sendo justo? Ele mesmo paga por nós. É assim que ele justifica. Ele, na pessoa de Jesus Cristo, desceu da sua glória e veio e morreu uma morte de cruz para todo que nele quer, como diz João 3, não pereça, mas seja salvo. Então, Deus, na pessoa de Jesus Cristo, ele sofreu uma morte agonizante, uma morte de humilhação, para que agora ele pede que todos se arrependam, aceita Jesus como seu único Senhor e Salvador. Quando você, pela fé nas Escrituras, crê em Jesus, quando pela fé você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, ali há uma transferência, vamos dizer assim.
uma transferência. O que acontece? Todos os seus pecados, seus crimes, morte, homicídio, adultério, toda sorte de pecado é pegada da sua conta e lançada na conta de Jesus, na cruz de Cristo. E a justiça dele, que ele é completamente justo, a Bíblia diz que Jesus não tinha pecados, ele era justo, então ele morreu uma morte de cruz, ele pagou em nosso lugar. Então, quando você crê pela fé e você aceita ele como seu Senhor e Salvador, essa multidão de pecados que você tem é pegada e lançada na conta de Jesus. E olha o que Deus faz. Deus pega os pecados seus e lança na conta de Jesus. E por Jesus ser justo, sem nenhum pecado, ele pega a justiça de Cristo e lança na sua conta. Por isso que diz, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Esse versículo aqui, quem entende ele entende muita coisa nas Escrituras. Então, é feita uma transferência. Todos os seus pecados, as suas transgressões, é lançada na conta de Cristo. E a justiça dele, que ele é justo, completamente justo, é lançada na sua conta. Por isso que as Escrituras diz, a oração de um justo pode muito nos seus efeitos. Então, meus amados, se você já creu em Jesus, se você já aceitou ele como seu único Senhor e Salvador, aí está, você é justo, não pelo que você faz ou deixa de fazer. Você é justo porque você foi lavado, porque você foi remido pelo sangue de Jesus, que purificou de todo o mal, de toda a iniquidade. Que maravilha, meus amados. Eu choro às vezes quando eu leio essas passagens, porque é muito profundo o amor de Deus. Embora hoje nós estejamos falando da justiça, né? É um amor tão grande, né? Que pagou a nossa conta no nosso lugar. Então, ele justifica um pecador. A resposta é essa: pelo sangue de Jesus, porque ele pagou a nossa dívida. Então, no dia do julgamento, quando ele justificar você, quando ele dizer, vinde bendito do meu Pai, quem vai poder dizer alguma coisa contrária? Porque é Deus quem justifica. É Deus, meus irmãos. Oh, meus irmãos, como eu queria que cada um entendesse isso. Não só ouvisse, mas entendesse como é profundo isso que o Senhor fez por nós. Isso não tem preço. É por isso que um cristão genuíno, um que nasceu de novo, ele prefere morrer, mas ele não abandona Jesus, porque ele ama Jesus mais do que todas as coisas. Porque ele sabe que ele estava morto nos seus delitos e pecados. E ele sabe como que ele foi justificado, como seus multidão de pecados foi paga por sangue inocente, por sangue derramado naquela cruz. Saiba, meus irmãos, que nunca nós poderíamos pagar a nossa dívida com Deus, é muito alta. A nossa dívida é muito alta para com o Senhor. Mas Ele nos deu a salvação de graça por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém, meus amados? Que Deus possa conceder sabedoria e entendimento para você que ouve esse áudio, essa pequena meditação. Entenda o que o Senhor fez na cruz, o que Ele fez por ti. Ele deu a vida dele. Ele derramou a sua última gota de sangue por amor de ti. Amém? Que Deus abençoe, meus irmãos. Que esse amor possa entrar dentro de você. Que essa justiça que vem de Cristo possa invadir o seu ser, transformando você numa nova criatura, transformando você em filho de Deus. Amém.
Louvado seja o nome do Senhor. Amém.